Boa noite a todos. É uma alegria começar os nossos trabalhos nessa segunda-feira, depois dessas músicas que nos envolvem, nos encantam, acalmam o nosso coração. A gente vai fazer então uma leitura para complementar essa harmonização do Fonte Viva, pelas mãos do Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, que aqui estará através do Prieto conosco, dia 14, pelo Espírito de Emmanuel, o número 105, Sois a luz. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Quando o Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes a tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetrarmos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, enxertou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Que lindo, né? Que mensagem linda. Então, sejamos essa luz hoje, nesse momento. Vamos, a quem quiser fechar os olhos, aqui, quem está em casa, silenciar um minutinho os nossos pensamentos e deixar essa luz. Jesus não escolheu um nem outro, ele deu essa senda de luz para todos nós. Todos nós temos essa centelha maravilhosa. Então vamos fazê-la florescer, vamos fazê-la crescer, vamos iluminar tudo em torno de nós, o suficiente para que essa luz se expanda e tome conta de toda a nossa cidade. Envolva a nossa casa, envolva as pessoas que amamos, envolva todas as pessoas, nossos irmãos de caminhada, nossos irmãos nas ruas, nossos irmãos que estão em hospitais, em clínicas, se refazendo, mães, pais, filhos, doentes, todos nós. Que as nossas almas sejam tocadas por essa luz que nos aquece o coração e que todas as pessoas possam sentir dentro de si, nesse momento, essa luz, esse calorzinho gostoso que toma conta das nossas almas e que é Jesus dentro de nós, nos dizendo que somos filhos de Deus, que seremos sempre a luz dos olhos de Jesus. Que assim seja. Para hoje, para essa noite, temos o prazer de receber a nossa irmã Vera, que vai nos brindar
com algumas considerações importantes, né, Vera? Vem, amiga. Boa noite a todos e todas. Boa noite os amigos que nos acompanham, então, através do Facebook e agora do YouTube, né? Das redes, então, que nos aproximam, né? Para a noite de hoje, eu gostaria de falar um assunto, parece um tanto pesado, mas muito importante que a gente fale, né? Às vezes a gente gosta mais de falar de coisas leves, mas nem sempre é possível, né? Então, vamos começar com essa frase: quem ama, cuida. Setembro Amarelo, viver é a melhor opção. Por que a gente traz essa frase, quem ama, cuida? Para que a gente fique atento às pessoas, àqueles que conosco convivem, e até mesmo a sinais que às vezes a gente não percebe. Esse livro do André Trigueiro, então, ele é um jornalista, faz um trabalho belíssimo sobre a prevenção do suicídio. Eu que gosto muito da fala dele, eu acho que ele fala assim, muito fácil da gente entender. Que legal, o cachorro veio para me escutar também, pode vir. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu... Então, aqui desse livro diz o seguinte, ó: a imensa dor que leva uma pessoa a buscar no suicídio uma solução merece, de nossa parte, atenção e respeito. Então, com essa frase, a gente já começa dizendo assim, ó, que não cabe a nós ou a ninguém fazer os comentários, as justificativas, né? Eu, essa semana, escutava uma pessoa lá no Instagram, que a Paty me mandou, onde ele falava assim, ó, que a gente comece a falar vítimas do suicídio. Porque a pessoa que buscou no suicídio a parar com a sua dor, ela foi uma vítima. Então a gente não diz ela cometeu um suicídio, a gente fala ela foi vítima de um suicídio. Certo? E aí eu quero trazer então alguns mitos, né, que a gente fala. Alguns mitos sobre suicídio e sobre depressão. Mito: apenas pessoas com os transtornos mentais têm comportamento suicida. É um mito. Até porque tem pessoas que têm transtornos mentais e nunca passou pela cabeça dela se matar. Às vezes ela até é muito feliz, muito faceira, tem uma encarnação leve, tem uma vida tranquila. Então é um mito dizer que quem se suicida ou quem busca no suicídio seja uma pessoa que tenha transtorno. Muitas pessoas vivendo com transtorno mental não são afetadas por esse comportamento. Então é isso que eu disse, às vezes, né, tu encontra irmãos de caminhada com transtornos mentais que passam uma vida, às vezes, mais leve do que aquelas que a gente julga ter, então, uma dificuldade. Quem planeja se matar está determinado a morrer. É um mito. Eu costumo dizer isso, às vezes, na clínica, que a pessoa se atrapalha. A dor é tão grande que ela tenta, e às vezes ela se atrapalha e acontece mesmo o suicídio. Tá? Então não é assim, é um mito mesmo. Ó. Existe ambivalência entre viver e morrer. A pessoa muitas vezes não deseja a morte, mas uma vida diferente, uma saída para o sofrimento. Ela quer acabar com aquele sofrimento naquela hora. Né? Então não é uma determinação que a pessoa realmente queira morrer. Quem fala sobre suicídio não tem intenção de cometê-lo. Isso é muito grave. Tem gente que chega a dizer assim, do senso comum, não sei se vocês já ouviram, ai, cachorro que late não morde. Não é verdade. Não é verdade. Se a pessoa falar, se a pessoa falou, é porque ela já pensou. Entre a gente pensar e a gente pronunciar, já tem aí um gancho para a gente prestar atenção. Tá? Então, assim, ó, quem fala, a gente já tem que prestar atenção que ela tá precisando de ajuda. Ou então as pessoas dizem assim, tá querendo chamar atenção.
Que bom, se chamou atenção e você percebeu. Eu costumo dizer, e eu posso afirmar que a tristeza, a depressão, ela chama atenção ao contrário. Ou seja, assim, ó, é mais fácil a pessoa mostrar que está bem e ela estar mal do que ela mostrar que está mal. Vocês veem na internet as pessoas postando, hoje eu estou péssima, hoje eu quero morrer, hoje... Não, né? Muitas vezes a gente nem vê. A gente vê o contrário. Então, quando a pessoa fala pra gente que ela não tá bem, ou quando ela nos pede uma ajuda, ou quando ela faz aquele primeiro movimento, é porque ela tá realmente precisando de ajuda. Eu costumo, então, posso afirmar para vocês, meus irmãos, que ela é o contrário, ela não chama atenção para o mal. Ela costuma dizer que tá bem. Né? Posta fotos que tá bem. As redes sociais, elas mostram, elas fazem isso com a gente, né? Mostra que tá todo mundo bem, daí de repente a gente se apavora. Não estava tão bem assim. Ó, a maioria dos suicídios ocorre sem alerta. É um mito também. A maioria dos casos de suicídio é precedido por sinais de alertas verbais ou comportamentais. É isso que a gente já falou. A pessoa às vezes falou, não aguento mais, estou cansada dessa vida, quero acabar com isso, né? Então, assim, ó, que a gente consiga prestar um pouco de atenção no outro. Ou então a pessoa fica mais reclusa, não gosta mais de nada, aquilo que lhe chamava atenção não chama mais. Né? Eu sempre falo que quando a pessoa fica muito tempo sozinha, alguma coisa está errada. Ontem a gente teve uma palestra e o Durgante trouxe, né, da importância que a gente tem de ter grupos, de conviver. Quando a pessoa não convive, é um sinal de alerta. E aqui a gente tem grupos de convivência. Aqui a gente tem grupo de estudo, a gente pode se encontrar na segunda, a gente pode se encontrar na terça. Cada um pode encontrar um lugar que se sinta acolhido. Tem vários grupos, então, tem a Associação COI. É bom quando a pessoa fala assim, olha, agora eu estou num grupo de corrida. Eu digo, ah, que coisa boa. Ah, a Rosinha, ela não é hoje, ela diz assim, eu tenho um grupo de amigas que a gente joga canastra. Que lindo. Conviver. Nós somos seres que precisamos uns dos outros. Para juntos a gente amenizar as dificuldades que nós temos nesta vida. E eu chamo muita atenção nos jovens, quando eles não conseguem mais ir à escola. Quem me conhece sabe que eu sou professora, aposentada, né? Não sei que não parece, mas enfim, eu sei que não parece. Mas, quando os jovens não querem mais ir à escola, é um sinal de alerta. Ah, ele não gosta de estudar. Tudo bem que não gosta de estudar, mas gosta de ir na escola para encontrar com os colegas. Quando ele não quer mais ir à escola, quando ele não quer mais conviver, é um sinal de alerta, sim. É um sinal de que ele quer ficar sozinho. Ah, isso que eu já falei, a tentativa de suicídio é só para chamar atenção. A tentativa é um sinal de alerta, a pessoa está em grande sofrimento. A pessoa com ideação suicida, com tentativa de suicídio, é um sofrimento tremendo. Teve uma outra doutrinária que eu falei, eu lembrei de um caso que a gente atendeu uma senhora que ela tomou veneno de rato. Queimou todo o esôfago. Porque a irmã tentou suicídio e ela ficou desesperada. O que eu vou fazer? Se ela morrer, eu vou ficar sem ela. Tomou veneno de rato também. Então, assim, ó, são N casos que a gente não consegue nem imaginar de saúde pública. E o suicídio, ele atinge, quando realmente acontece a vítima de suicídio, ele atinge inúmeras pessoas. Os amigos ficam depressivos, a família às vezes não se recupera, o pai, a mãe, alguém é o amor de alguém. Então, assim, ó, é muito mais fácil a gente trabalhar com a prevenção do que depois que acontece.
Ah, essa aí. Quem se mata é fraco? Ou diz assim, a pessoa tem que ser muito corajosa para se matar. Às vezes a gente escuta algumas coisas que a gente fica pensando assim, ó, vamos exercitar, colocar água na boca, como dizia o Chico. Fica quietinho, né? Não é fraco nem corajoso, não cabe nenhuma justificativa para uma pessoa tamanha dor. E dor não tem medida. Eu já falei isso para quem me escuta, eu sempre retorno. Não dá para quantificar a dor. Uma vez eu assisti uma palestra do André Trigueiro com o Fábio de Mello, padre, né? E ele disse que uma vez ele falou para uma menina que tinha terminado o relacionamento com o namorado, 2 jovens, que ele pegou e falou para ela assim, eu vou te levar lá no Hospital do Câncer para te ver crianças com câncer. Como se ele quisesse medir a dor dela da separação com o menino. Logo depois ele teve depressão, uma crise de pânico, ele ficou apavorado com o que ele mesmo fez. E daí ele disse, olha, dor não tem medida. A dor dela era imensa, a gente não pode quantificar. Então a gente não pode dizer para o outro que a dor dele é menor, que a dor do término de um relacionamento é muito pior do que uma criança doente, do que um filho. Dor é dor. Cada um sabe onde machuca. A gente precisa é acolher. A gente precisa é ouvir. E quando bate o desespero, de uma acolhida. A gente tem, como é que é? Muitas vezes a gente tem muito a receita para dar para os outros, né? Imagina se você passasse por isso. Acolhe, escuta, encaminha. Suicídio é coisa de rico. Pobre não tem tempo para isso. Ou frasezinha, né? Pobre tem que levantar cedo e trabalhar, tem tempo. Tem tempo para depressão, tem tempo. Gente, tá ali, ó. Suicídio pode atingir todas as classes sociais, independente de sexo, raça ou idade. Assim como a depressão. Não existe escolha, não tem classe social. Claro que tem alguns dados da Organização Mundial de Saúde que quantificam. Por exemplo, os homens estão no maior número de suicídio que eles tentam e conseguem. O homem, quando ele tenta o suicídio, ele usa de formas que consegue fazer. E as mulheres, às vezes, não. Tomam medicação, tomam veneno de rato, né? Mas isso são números. E a gente aqui não está trabalhando com números. Aqui a gente está trabalhando com escuta, com atenção, com amor ao próximo. É com isso. Esse mito também é importante. Ó. Depois de uma tentativa de suicídio, a melhora rápida significa que o perigo passou. Tem gente que diz assim, ó, tem gente que vai falar assim, tanto tentou que conseguiu. Então, assim, ó, não é porque a pessoa tentou suicídio uma vez, tentou 2, está fazendo tratamento, ela deu uma melhorada, que ela não vai mais fazer. A gente precisa ter cuidado com aquelas pessoas que já tentaram, que têm ideação suicida. A gente precisa falar claramente, abertamente. E nós, enquanto espíritas, que sabemos, então, que a vida não termina. É uma outra palestra, né, Robson, que a gente pode falar com o que acontece com as pessoas que são vítimas do suicídio. Aqui a gente está falando com a prevenção. Como é que a gente vai fazer para ajudar aqueles nossos irmãos que estão passando por alguma prova difícil? Que é a prova da dor. Eu tentei botar esse negócio que troca sozinho, no fim dá mais trabalho, né? Aqui? Olha só, não se deve perguntar se a pessoa está pensando em se matar, porque isso pode induzi-la ao suicídio. Não é verdade. Não é verdade. Então, assim, a gente precisa perguntar, sim,
E é tão doloroso para a gente perguntar, porque quando tu pergunta sobre a ideação suicida, que tu pergunta para a pessoa como é que ela tentou, a outra pessoa que está fazendo a escuta tem que ser uma pessoa que não vai julgar, que não vai medir, que vai acolher. Que as formas, o desespero é tão grande de alguém que tenta o suicídio, que a gente não consegue nem mensurar o que passa pela cabeça do ser humano quando está com aquela dor. Por injeção medicamentosa é uma coisa básica, né? Isso que eu falei para vocês, a pessoa que tomou veneno de rã. Tem gente que sabe todos os nomes das medicações que pode, então, misturar para suicidar. Porque já estudou sobre a suicídio. É pesado? É pesado. Está muito mais perto da gente do que a gente imagina. E as pessoas nos perguntam, por que vocês falam então só em setembro? Eu concordo. Eu acho que a gente tem que falar sempre. Acho que a gente tem que estar sempre com uma alerta amarela em relação àqueles que a gente sabe que estão passando por alguma dificuldade. Então, falar abertamente, encaminhar. Se a gente não tem condições de atender uma pessoa que teve ideação suicida, a gente faz o encaminhamento. Para onde? Para onde, velho, a gente manda? É falta de Deus. Gente, não é falta de Deus. Claro que com Jesus o fardo é mais leve. Mas não é falta de Deus. Até porque eu gosto de falar do padre, porque quem é católico que nos escuta vai pensar assim, bom, está falando só dos espíritas. Quando perguntaram para o padre Fábio de Mello, escuta, onde estava teu Deus? Afinal de contas, ele é um padre, né? Ele falou assim, no mesmo lugar. Porém, eu não consegui acessar. Ou seja, a pessoa está tão doente que não consegue perceber. Então, a gente encaminha para o psiquiatra, encaminha para o psicólogo, e encaminha para o CAPS. Aqui em Torres, nós temos um CAPS excelente. Tem gente que nunca nem olhou para aquele lado lá onde tinha o CAPS, né? Esses dias o Robson disse que a primeira vez que ele foi no CAPS foi esse ano, né, Robson? O CAPS em Torres é excelente. É um lugar de acolhimento. Um lugar onde as pessoas são olhadas de verdade. Então, se a gente sabe de alguém que está passando por uma prova, que está precisando, a gente vai encaminhar para esses lugares. Tá? Isso chama-se saúde mental, saúde pública. Tá? Então, falar de Setembro Amarelo e as questões relacionadas à prevenção. Conscientização. Então, assim, nós vamos falar sempre. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu resolvi falar sobre Setembro Amarelo na sala dos alunos, né? Jovens, adolescentes. E eu resolvo falar numa turma de quarto ano. Quarto ano, são os pequenininhos, né? Passando para o quinto. Mas aí eu falei assim, a gente fala com uma linguagem mais voltada para eles e tal, que quando eles estivessem tristes, tal, eles podiam pedir ajuda. E um pequenininho ficou olhando assim para mim. Mas ele ficou assim, olhando para mim. E aí, de repente, ele falou assim, eu já pensei em me matar. E eu quase que paralisei, né? E de repente ele olhou para mim e disse de novo, eu já pensei, mas eu não vou, tá? Mas eu já pensei. No quarto ano. A gente imagina que só os grandes, né? Ele já tinha visto vídeo de como se matar. Imagina o sofrimento que ele estava. Então, assim, às vezes é muito mais perto do que a gente imagina. Se eu me assustei, que trabalhava direto com as crianças, imagina para a família dele. E foi muito assim, claro, né? Me preparei para chamar a família, para conversar. Quando eu liguei para chamar, a avó disse para mim assim, eu já sei. Ele me contou. Eu estava dirigindo, peguei ele na escola, estou dirigindo para casa, no meio do caminho ele disse assim para mim, hoje aconteceu uma coisa ruim lá na escola. Daí a avó continuou dirigindo, ela disse assim, a diretora foi falar do Setembro Amarelo e eu falei que queria me matar.
E a avó disse para mim que ela parou o carro no meio da rua. Ela disse para mim, sabe quando tu não nota que tu não vai nem para frente nem para trás? Eu que fazia tudo para ele, eu que levava na escola, que cuidava, que dava amor. Quando ele falou aquilo para mim foi muito doloroso. Então, assim, é só para vocês terem certeza de que a gente precisa estar atentos. Se eu não falasse, como é que a gente saberia? Nem imaginava. Então, identificação de sinais, apoio às pessoas de riscos, recursos e informações, prevenção, promoção de saúde mental, impacto na sociedade. Por que a gente fala desse impacto na sociedade? Porque é isso que eu trouxe antes. Quando acontece um suicídio, e infelizmente aqui em Torres nós estamos com alto índice de suicídio, nós estamos com um índice maior do que o maior do estado, tá? Hoje, em Torres. Tá? Então, assim, às vezes a gente não fala, daí quando acontece algo, a gente fica pensando assim, tá, e esse impacto para a sociedade? O impacto para a sociedade traz para nós, enquanto seres humanos que ocupamos esse planeta, traz esse impacto para os seus, porque geralmente quando acontece um suicídio, por exemplo, entre uma mãe, as mães se desesperam. Quando acontece entre os jovens se desorganizam. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, assim, por que a gente precisa pensar sobre isso e avançar? Porque a prevenção é muito maior do que a gente imagina simplesmente não falar. Cara, mas é muito pesado falar isso na casa espírita. Mas aqui a gente está acolhido. Aqui a gente se encontra. A última música que a gente cantou era Santa Casa Santa. É um hospital de almas, esse espaço. A gente se encontra aqui para se fortalecer, para se ajudar. Se a gente estiver entre 10 pessoas, num círculo de 10 pessoas, um já tentou suicídio. 3 já pensaram em se suicidar. É muito. É muito. Os cachorros são felizes, ainda bem, porque o assunto tá pesado. Então, entendendo saúde mental, né? Saúde mental não se limita apenas à ausência de doenças mentais. Então, saúde mental não é só ausência de doença. Ah, eu não tenho nada. Se a gente for falar de saúde mental, como é que a gente pensa em saúde mental sem pensar em qualidade de vida? Se a gente tem um lar difícil de convivência, se as pessoas não conversam, se as pessoas não se acolhem, e aqui a gente não está falando de questão financeira. Eu até brinco que às vezes as condições mais pobres são mais felizes, dividem as coisas, multiplicam, né? Aqui a gente está falando exatamente disso, de acolhimento, de olhar, de cuidado, né? Então, assim, como é que a gente vai falar de saúde mental se a gente não consegue, se a gente sabe hoje da existência, por exemplo, do álcool como alcoolismo mesmo. Se a gente sabe, por exemplo, desse olhar da mídia, de que a gente tem que estar sempre bem. Eu canso só de imaginar que tem que treinar 3 vezes na semana, tomar 2 litros de água, ler um livro por mês, vir à casa espírita, não engordar, manter o abdômen. É cansativo. E fazer terapia, né? Então, assim, ó, é uma coisa... Hoje a mídia, ela deixou nós expostas, nos colocou numa coisa, assim, difícil da gente dar conta. E as crianças? Como é que as crianças ficam nesse meio aí? As crianças ficam no celular mexendo, jogando, conversando com quem a gente nem sabe quem é. Né?
vendo vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. Né? E às vezes a gente nem fala de Jesus para os nossos filhos. Ó, tá com tosse. Vamos lá, mais um pouquinho. Depois, no final, se alguém quiser adotar o cachorro, pode adotar. Tem um deles, né? O outro não sei. Fatores de risco, então. Os principais fatores de risco para o suicídio incluem depressão. Então, assim, ó, um processo depressivo realmente, aquilo que a gente falou no começo, não tem nada a ver com quem se suicida tem problema mental. Mas se a pessoa estiver com um quadro grande de depressão, ela pode se suicidar. Se atrapalha, pode. Transtornos mentais e abusos de droga. O que a gente quer dizer com isso? Com o uso do álcool, facilita, tá? Não quer dizer que a pessoa que está com algum transtorno vai se suicidar, mas se ela tiver em uso de álcool, num processo depressivo ou num pico de drogas, ela pode se atrapalhar. História pessoal ou familiar. Então, assim, ó, se tem alguém na família que já se suicidou, ou um primo, ou um irmão, ou um tio, é um quadro que pode acontecer. Deixa eles brincar que eles estão me ajudando. Está muito pesado. Situações de crise. Então, assim, às vezes uma crise em casa. Né? Quem não tem aí um desajuste familiar em casa? Se a gente está na mesma família, a gente está aí para se ajustar. Às vezes um desajuste pode fazer com que a pessoa se desorganize. Separações, mortes. Às vezes, assim, ó, um familiar desencarna, o outro não aceita. Quem nunca ouviu falar de alguém que se suicidou porque alguém da família teve uma doença grave, desencarnou e a pessoa não consegue aceitar, e aí comete o suicídio. Desemprego, né? A pessoa fica desesperada. Depois da pandemia, muitas pessoas tiveram crises financeiras, comércios fechados, desemprego. Muitas pessoas se desorganizaram. Aumentou o número de suicídios. Violência doméstica. Violência doméstica é algo muito sério. Né? Violência doméstica a gente fala no geral. Às vezes aquele pai agressivo, precisando de ajuda, alguém, um filho usando droga, precisando de ajuda, aquele desequilíbrio todo naquele lar, alguém se suicida. Então, isolamento social, isso a gente já falou, né? Essa pessoa se isola muito, porque a gente foi feito para conviver. Mas eu não me dou bem com a minha família, mas eu tenho vários amigos, eu me dou super bem, converso com eles. Às vezes, nem sempre a gente tem a mesma afinidade com as pessoas que a gente está próximo, mas a gente precisa conviver. A gente precisa conviver. Ou com o pessoal lá da academia, lá da corrida, lá não sei de onde, lá da casa espírita, lá do time de futebol, lá do trabalho, precisa conviver. A gente vai cuidar, então, mudança de comportamento, alterações bruscas no comportamento, como o aumento ou diminuição da fome, da sede, do sono, pode ser um sinal de alerta. A pessoa não dorme. Eu sempre falo que quem não dorme, alguma coisa está errada. Tem gente que diz assim, eu durmo até demais. Se tu tem tempo, durma. Né? Se não tem preocupação, também pode dormir. Depois você vai começar a ter dor nas costas, dor aqui, dor ali, daí tu não vai dormir tanto assim. Né? Mas, enfim, dormir é essencial. Quando a pessoa não dorme, e não dorme mesmo, tá? Quando a pessoa está com um pico de depressão muito alto, ela fica acordada a noite inteira, caminhando pela casa como um zumbi. Aí no outro dia a pessoa não dorme também. Ela vai ter um desequilíbrio tremendo. Precisa de ajuda.
às vezes precisa de medicação, tá? Sono é imprescindível, a gente precisa dormir. Não, eu posso. Olha, vou dizer uma coisa para vocês que a gente está na casa espírita, eu posso dizer, né? O único que dormia pouco e dava conta era o Chico. Mas aqui não tem ninguém parecido com o Chico, né? Estamos muito longe de ser Chico Xavier. Então, assim, ó, se não estamos dormindo é porque estamos com algum problema, com alguma dificuldade. Precisamos prestar atenção. Certo? Dicas de como ajudar, eu já falei, ouça sem julgar, ofereça apoio, informe-se sobre a melhor forma de agir, acompanhe essa pessoa até um lugar, até um posto de saúde, até um CAPS, até um PA. Faça alguma coisa por ela, tá? Faça alguma coisa. E evite as frases como é falta de Deus, ou então assim, ó, nossa, mas você tem uma família, mas você tem tudo. A pessoa já está se sentindo péssima porque ela sabe que ela tem tudo aquilo e ainda assim está se sentindo mal. E aí a pessoa reforça esse comportamento dela. Você entende? Ah, mas tu tem filhos maravilhosos, mas ela já sabe que ela tem. Ela já se culpa por ela ter e está se sentindo assim. Vocês entenderam? Como às vezes um comentário que a gente quer ajudar atrapalha. Ou então assim, ah, mas você tem um bom emprego, um bom marido, tem uma casa, tem... A pessoa sabe que ela tem. Olha lá, levou meu cachorro. Ou então assim, ó, tem pessoas em situações piores, né? A pessoa sempre reforça isso, que já deixa... Quem está doente já está se sentindo mal por isso. Né? Outro dia eu escutava uma ciência assim, ó, eu sei que eu tenho tudo isso, eu já me culpo por eu estar sentindo. As pessoas se culpam por sentir. Então, precisa de ajuda. Precisa de um olhar, precisa de tratamento, precisa de terapia, precisa, às vezes, de medicação, precisa de um olhar, precisa de acolhimento, não de um julgamento. Ou então eu já vi gente dizer assim, ai, mas esses jovens são fracos, né? Nosso tempo a gente dava conta de tudo. Bem pesado também. Bem pesado também. Cada um com os seus. Os tempos eram outros, a mídia não estava assim tão aberta, não tinha tantas coisas aí ao nosso olhar para nos culpar das coisas. Não precisava tomar tantos litros de água, não precisava, né? Era outra forma de viver. A gente ficava próximo, a gente convivia com os irmãos, a gente convivia com os pais, a gente brincava com os vizinhos. Hoje, às vezes, a gente percebe que as pessoas não convivem nem entre elas. Nem sabe quem mora no mesmo bairro. No mesmo prédio, então, nem sabe. Nunca vi. Como diz o meu amigo da semana passada, estou quase terminando. Onde encontrar ajuda, então, já falei, né? CAPS. Eu sou aquela que divulgo bastante o trabalho do CAPS. Eu tive a oportunidade de fazer estágio no CAPS. Quando fiz estágio no CAPS, eu percebi que tinha 800 pessoas cadastradas, usuárias do CAPS. Tem gente que nem sabe que o CAPS existe. Que bênção nós termos uma cidade onde tem profissionais que trabalham no CAPS comprometidos com a saúde mental das pessoas, com as dores. Então, tá ali também a unidade básica, que eu já falei, psicólogos, psiquiatras. Não é para loucos. Um dia eu escutei a minha filha falando, a gente estava num Uber e aí o Uber falou assim, eu nunca fui no psicólogo, sempre falaram que era para louco. E aí minha filha falou assim, não, a gente vai no psicólogo para não enlouquecer. Eu amei, né, a resposta. A gente vai para não enlouquecer. E às vezes, se a gente se estressa, fica cansado, nos chamamos de loucos. O que é louco?
Então, para finalizar, eu não sei cantar, né? Mas eu trouxe para nós aquela música do Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. É a vida. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. É a batida de um coração? É uma doce ilusão? Mas e a vida? Ela é maravilha ou ela é sofrimento? Ela é alegria ou ela é lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta do amor. Então, se ela é o sopro do Criador, numa atitude repleta do amor, a gente precisa cuidar dela. Ela é batida de um coração. Quando acontece qualquer coisa, sempre vai ter um coração magoado, um coração triste. Que a gente possa aí ser a gota de água para aquela flor que está precisando. Que a gente possa ser aquele bom dia para aquela pessoa que está precisando. Que a gente possa ser um instrumento que dá a mão para alguém para levá-lo até onde ele precisa. Que a gente possa, então, procurar ajuda quando a gente não estiver bem. E a gente não é obrigado a estar sempre bem. Porque perfeição só existe no Instagram. Com filtro ainda. Porque se for sem filtro, não vai estar bem. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare. E peço desculpa pelo tema pesado da noite, mas, portanto, um tanto necessário. Que Deus nos abençoe.